Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Olá, eu sou Helena e você está na Web Rádio Estação da Luz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa, o Evangelho por Emmanuel. Lembrando que nós estudamos os Atos dos Apóstolos, que constitui o volume número 5 da obra. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, nós sempre pedimos a Deus que nos envolva, que nos abençoe, para que todos nós estejamos com os nossos corações abertos às intuições que certamente chegarão a cada um de nós. Bem, a página de hoje tem o título Ante o Sublime. E os Atos dos Apóstolos que inspiraram Emmanuel para fazer essa página, para produzir essa página para nós, está no capítulo 10, versículo 15. E é esse aqui: as coisas que Deus purificou, não as torneis tu comuns. Mas como é sempre muito importante nós contextualizarmos, eu trouxe para nós uma parte um pouquinho antes e um pouquinho depois desse versículo aqui, para nós entendermos sobre quais circunstâncias aconteceram esse versículo. Essa fala foi dita por quem e para quem? Essa fala foi dita por um anjo a Pedro. Nós vamos ler algumas partes dessa passagem. Não vamos ler toda porque ela é muito longa, mas vale a pena você ler. Vamos começar com a leitura. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um gentio e que se converteu ao cristianismo. Ele era um centurião, era um gentio e converteu-se ao cristianismo. Lembrando que esse termo gentio era utilizado à época de Jesus para as pessoas que não eram judias. E isso causava uma certa separação entre os judeus e os gentios. Então eu vou continuar com a leitura. Cornélio teve uma visão. Este Cornélio, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, que olhou para o anjo e disse: que é, Senhor? Ficou espantado, né? E ele ouviu do anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Porque nos versículos anteriores nós ficamos sabendo que ele ficou em jejum durante 4 dias orando. Continua aqui a passagem. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Simão Pedro estava hospedado na casa de um outro Simão. E então o anjo foi embora. Cornélio chamou alguns dos seus servos, explicou para eles a situação e pediu para que eles fossem a Jope falar com Simão. E continua aqui o versículo, eu estou pulando. Não sei se vocês perceberam, eu espero que não fique muito confuso. Eu só estou pulando porque realmente é muito grande.
E havendo-lhe contado os tudo, os enviou a Jope. Cornélio falando com os seus servos. Interessante que ele diz assim, olha, o versículo. Ele chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então ele enviou 3 pessoas. Ele chamou 2 criados e ele enviou um piedoso soldado. Essa informação é importante para nós vamos ver já já. No dia seguinte, indo eles a seu caminho, os 3 estavam indo a Jope chamar Simão Pedro. E estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Aqui Pedro, ele subiu para orar. E tendo fome, quis comer. Pedro sentiu fome. E enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentimentos. Olha o que aconteceu a Pedro. Viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz. Também o anjo falou a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu e desapareceu. Lembram-se que Cornélio enviou 3 pessoas para procurar Pedro? Por isso que é interessante a gente saber os detalhes. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Pedro duvidou. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Foram as 3 vezes que o vaso apareceu para ele. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. É interessante nós fazermos uma pausa aqui, porque Pedro, vendo o céu se abrir, vendo aquele fenômeno acontecer por 3 vezes consecutivas, ele ainda assim estava duvidando. E a proteção divina, a bênção divina é tão amorosa que insiste, não desiste de nós em momento algum, em circunstância alguma. Porque o anjo apareceu para ele e falou claramente: vai até lá e não duvide, porque sou eu quem os enviou. Então é para nós percebermos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus oferece para nós oportunidades diárias para nós sermos melhores, para nós fazermos sempre o que é esperado de nós em uma reencarnação. E uma outra questão também interessante é que Pedro, duvidando, mesmo duvidando no início, ele agora, depois que ele ouviu isso, ele acata e vai. Então também tem uma submissão dele, porque ele não continua duvidando. Ele acata e vai. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles lhes disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro não gostava de pregar para aqueles que não eram judeus. Ele, no início do seu apostolado, ele teve até alguns embates
com Paulo de Tarso, que foi considerado o apóstolo dos gentios. Tiveram alguns embates, até na casa do caminho mesmo. Teve um momento no qual Paulo de Tarso repreende Pedro na frente de todos, porque ele estava tratando de forma diferente aqueles que não eram judeus, que eram considerados os gentios. Talvez porque ele estivesse sendo influenciado por Tiago, que foi ajudá-lo e que também era muito atrelado às leis, aos costumes. Isso mostra para nós também essa necessidade de nós termos paciência para conosco, termos paciência para com o próximo, porque quando uma pessoa decide se modificar, isso não significa dizer que ela não vá cometer erros. Isso significa dizer que ela está aberta a cometer menos erros e a ter mais acertos. Então é importante nós nos lembrarmos também disso, dessa questão que fica implícita em todo o Evangelho de Jesus. E então eles contam tudo, que eu não vou ler aqui, explicam tudo o que aconteceu e no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando. Cornélio foi, assim que viu Pedro, lançou-se aos pés dele. Só que quando ele fez isso, Pedro falou para ele: levanta-te, porque eu também sou homem, mostrando a humildade dele, dizendo para Cornélio que ele era um homem, que eles todos eram homens, eles eram todos iguais, que não havia diferença entre Pedro e Cornélio. Então fez com que ele se levantasse. Porque Cornélio tem uma parte aqui que é interessante. Depois que Cornélio conta tudo, Pedro diz assim para ele: olha que lição para todos nós. Disse-lhes, Pedro que disse: vós bem sabeis, olha só, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro percebeu a sutileza, ele percebeu a simbologia do que o anjo havia lhe mostrado. Ele percebeu que ao ser procurado pelos 3 servos, por 2 servos e por um soldado de Cornélio, e após ter passado por aquela experiência, ele percebeu que ele tinha a necessidade de estar junto com aqueles que não eram judeus. Então isso foi só para nos situar, porque Pedro foi convidado, ele teve esse convite para valorizar tudo que vem de Deus. Ele foi convidado a não diminuir, a não menosprezar, porque às vezes nós fazemos isso. Aquele que não pensa igual a nós, a gente diminui. Aquele que não é da mesma religião, aquele que não tem a mesma ideologia política, orientação sexual, a gente coloca de lado. E essa é uma das grandes mensagens que podem ser tiradas dessa página, cujo versículo foi iniciado com: as coisas que Deus purificou, não as tornes tu comuns. Nenhum de nós é comum. Todos nós somos criações de Deus. Então todos nós somos muito importantes. E exatamente por sermos todos muito importantes é que nós devemos cuidar bem uns dos outros. Vamos à leitura da página? Ante o sublime. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Devemos ter atenção àquilo que nos rodeia. Devemos analisar as situações que chegam até nós.
Não podemos andar distraídos, achando que tudo que acontece é por acaso. Nada é por acaso, porque como disse Einstein, Deus não joga dados. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O problema individual dele era não aceitar os judeus, como ele mesmo disse. Ele falou isso para Cornélio e eu li a parte que ele disse isso para nós, que não era lícito ele estar junto. Então esse era o problema dele. Só que a página serve para todos nós, porque o convite à aceitação, o convite à fraternidade é expandido para todos nós. Porque Jesus nunca falou para um homem só. Jesus não tinha essa ideia do exclusivismo. Jesus falava para todos nós. Só que nós precisamos ter ouvidos de ouvir e precisamos ter olhos de ver. Segue Emmanuel na nossa página. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. É a nossa ingratidão. Nós, às vezes, vamos fazer as nossas refeições, vamos nos recolher na nossa cama, aquecidos, protegidos sob o nosso teto, e nós muitas das vezes nem nos lembramos de agradecer, nem tampouco nos lembramos de pedir a Deus que auxilie àqueles que não têm o que nós temos. Quantas vezes nós fazemos as nossas refeições apressadamente por causa do nosso trabalho? Eu mesma, muitas vezes. Então essa página também nos convida a essa reflexão. Como nós estamos tratando aquilo que para nós é comum. Tomar um banho para nós é comum. Tomar o nosso café, fazer as nossas refeições no geral, isso para nós é comum. Mas não é porque para nós é comum que nós devemos fazer com que elas sejam comuns. Eu nunca me esqueço uma experiência que eu tive em um hospital que era para pacientes terminais de câncer. Eu fiquei lá por pouco tempo, mas o pouco tempo que eu fiquei lá me trouxe muita experiência. E eu nunca me esqueço um dia em que nós éramos poucos voluntários, acho que éramos 3 ou 4, e o voluntário que coordenava o trabalho, virou-se para nós e nos disse assim: hoje o banho vai ter que ser no leito, não dá para nós levarmos os pacientes para o chuveiro. E um dos pacientes, ao ouvir isso, entristeceu-se tanto, eu me emociono até hoje com isso, ele entristeceu-se tanto, ele virou-se para nós, quando eu e o outro voluntário fomos dar essa notícia para ele, dizer que o banho dele ia ser no leito, ele virou-se e falou assim: eu queria tanto tomar um banho. Que ali não teve jeito. Nós olhamos um para o outro e falamos: nós vamos dar banho nele. Porque mesmo que nós demorássemos mais, o chefe que eu me emocionei, os chefes dos voluntários falava isso por causa da hora. Porque nós éramos os voluntários, ele não queria que nós ficássemos depois da hora. Não foi que nós tivéssemos sido indisciplinados, mas nós tomamos a decisão. Nós vamos ficar mais tempo e nós vamos dar banho em todos que quiserem tomar banho e puderem tomar banho no chuveiro. E assim foi feito. Então, às vezes, para nós um banho é nada, mas para muita gente um banho faz a alegria do dia. Então é importante nós cultivarmos essa gratidão naquilo que nós chamamos de pequenas coisas. Seguindo aqui no que Emmanuel nos disse: cego diante do espetáculo, soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento. Olha só a palavra que Emmanuel, o verbo que Emmanuel usa agora, forte. Tripudia sobre as preciosidades do mundo,
sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Tripudiar é não valorizar, é desmerecer. Olha que interessante isso. E Emmanuel começa dizendo, cego diante do espetáculo. Nós temos diante de nós um espetáculo, o sol. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu falei, eu vou ficar ali perto da janela, porque eu moro num apartamento que não tem varanda. E por conta da pandemia, eu tenho ficado em casa, não tenho saído. Eu falei, eu vou ficar ali pertinho da janela para poder pegar um pouquinho de sol. Um raio de sol é uma energia tão grande para todos nós e nós não valorizamos. É isso, cego diante do espetáculo. Temos um espetáculo, a vida é um espetáculo e nós nos colocamos cegos diante dele. Aí Emmanuel vem falando do que nós desvalorizamos. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Ele está falando aqui da paciência que nós temos que ter, que exercitar, para que tudo funcione, para que as coisas aconteçam, porque olha, quantos milênios terá exigido a formação de uma rocha? Tem que ter paciência, não é do dia para a noite. Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? Então, a nossa própria estrutura, às vezes, não é valorizada. Nós mandamos para nós mesmos maus pensamentos, nos alimentamos mal, não dormimos bem, temos um dia a dia corrido, não paramos para fazer a higiene espiritual, fazemos a higiene do corpo físico, tomamos banho, escovamos os dentes, limpamos a nossa casa física, mas e a nossa casa espiritual? Nós limpamos, higienizamos? Nessa parte que ele disse aqui, olha, Emmanuel, quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Eu fiquei pensando, quantos obstáculos são retirados do nosso caminho para nós assistirmos a um programa que vai nos fazer bem? Quantas coisas acontecem para que nós possamos estar ali, de frente, agora durante a pandemia, de frente para o nosso celular ou de frente para o nosso computador, assistindo algo que vai nos nutrir espiritualmente. E é comum. Nós pegarmos o nosso celular e assistirmos um vídeo, é comum, mas nós não valorizamos. Nós somos esses cegos. Muitas das vezes nós tripudiamos. A ingratidão ainda não encontra muito acesso em muitos de nós. E segue Emmanuel. A razão é luz gradativa diante do sublime. Sabemos que a doutrina espírita é a doutrina da razão e do bom senso. Mas às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós deixamos isso de lado e nos deixamos levar pelo rodão das situações, pelas angústias, pelos problemas que estão agora perto de nós, nos esquecendo de que Deus é amor, de que somos muito importantes para Ele, de que Ele não vai nos abandonar. Jesus nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos e Ele está e Ele estará. Não podemos nos esquecer disso de forma alguma. Mas por conta dessa nossa não conexão muitas das vezes com Deus, nós deixamos essa razão de lado, porque isso é razão, isso é saber. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus quer o melhor para mim. Deixamos isso de lado. E segue Emmanuel. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou, olha só, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso,
onde a semente minúscula retribui na média do infinito por 1, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. É a parábola dos talentos. Nós somos convidados a multiplicarmos o bem, não a escondermos o nosso talento por medo, por preguiça. Às vezes a gente tem uma preguiça, né? Por rebeldia. Somos convidados. E ele diz que nós vivemos num paraíso. A terra é um paraíso em questão de oportunidades para nós nos tornarmos melhores. A terra é um paraíso porque basta nós olharmos para a nossa natureza. Se nós não a destruíssemos, ela seria ainda mais linda, mas mesmo assim, a gente destrói a natureza, mas se nós dermos um tempo, ela vai lá e se reconstrói. Porque ela, para nós, é também um presente de Deus. A natureza é um presente de Deus para nós. Só que às vezes, de novo, nós tripudiamos. E finaliza Emmanuel dessa forma: cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. As oportunidades batem à nossa porta todos os dias. Nós temos o Evangelho, que é o nosso roteiro. Nós já sabemos o que nós devemos fazer. Só que nós precisamos despontar aquela vontade. Devemos potencializar ainda mais a vontade que existe em nós, em nos tornarmos instrumentos da paz de Jesus. E olha os 4 verbos: pensa, estuda, trabalha e serve. Não nos esqueçamos de que Deus é conosco o tempo inteiro. É com muita gratidão, com muita alegria que nós agradecemos a Deus por esses instantes de reflexão, por essa parada nas nossas atividades, por esse momento no qual nós podemos nos voltar para as palavras dele, para os ensinamentos de Deus que foram trazidos para nós por Jesus. Deus, nosso Pai, profunda é a nossa gratidão por essa oportunidade de estudo. Rogamos a Ti que auxilie a todos nós para que não nos falte nem coragem, nem bom ânimo para seguirmos em nossa caminhada, fazendo sempre o nosso melhor. Em nome de Deus, o Pai, nós damos por encerrado esse estudo do programa de hoje. Isso é tudo por hoje. Espero que o estudo tenha sido útil para vocês, como foi para mim. Até o próximo encontro!